Muito boa noite para você que está aí no nosso canal. Hoje, mais uma quinta-feira, dia de live, dia de vídeo, e hoje com um tema muito interessante que é educação financeira. E hoje eu vou trazer aqui o meu convidado, Anderson Biasi. Nós vimos o Anderson dando uma aula sobre finanças e falou, a gente tem que levar esse cara no podcast, porque ele já publicou alguns livros, ele fala sobre essa mudança de mentalidade e a gente trouxe ele aqui para bater esse papo com a gente nessa quinta-feira, nesse programa. Não saia do seu sofá. Boa noite, Anderson, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Que bom, obrigado, Anderson, pela participação. Uma satisfação te ter aqui. Eu fui muito impactado na sua aula de finanças quando a gente participou. E a gente sabe, Anderson, que aqui na orquestra a gente tem adolescentes que estão chegando ali naquela fase de 17, 18 anos e acabam arranjando o primeiro emprego e justamente ali eles acabam se afundando em dívidas, nessas coisas, né? E a gente, né, tem que aprender como lidar com esse monstro ou não, que é o dinheiro. Mas antes de tudo isso, queria que você se apresentasse para o pessoal de casa, que você falasse um pouco da sua formação, sobre essa paixão, sobre esse universo financeiro. Legal. Bom, primeiramente, prazer estar aqui participando desse podcast. É um tema que, para mim, está na veia, está no sangue. Eu gosto muito, né, de falar sobre esse assunto. Sou o Anderson, como você falou. Eu sou marido, sou pai, sou pastor, sou empreendedor, sou escritor, dou algumas palestras também. E essa paixão pela educação financeira, ela começou quando eu tinha os meus 17 anos, quando eu consegui o meu primeiro trabalho, que foi num banco. Então, comecei ali a trabalhar no banco, comecei como estagiário, lá no caixa eletrônico, com um colete, né, ajudando ali os senhores a fazer os depósitos, os pagamentos. E fui crescendo dentro do banco e tudo mais, e aí aquilo começou a me despertar um interesse em aprender mais sobre o assunto. Por quê? Eu via pessoas ali que tinham dinheiro e outras que não tinham. E na minha cabeça ficava uma dúvida, por que essas pessoas têm dinheiro e essas outras não têm? E a dúvida ela vinha mais forte ainda quando aqueles que não tinham dinheiro, eles muitas vezes ganhavam mais do que aqueles que tinham dinheiro. Uau! Então, tinha cara que ganhava, sei lá, vamos colocar aqui 30 mil, mas o cara não tinha nada guardado, o cara não conseguia trocar de carro, não conseguia viajar. E tinha gente que ganhava, sei lá, 5 mil, e o cara sempre estava trocando de carro, ele tinha uma reserva de emergência, ele tinha um dinheiro guardado. Então, essa dúvida foi me deixando assim, bem curioso, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, participei de cursos, de treinamentos, de palestras, e foi aí que começou, né, o desenrolar da coisa. Legal, muito bem. Depois aí eu vou colocar aí a thumbnail, o Instagram dele, se vocês quiserem acompanhar o serviço dele, é muito bacana. Mas, bom, primeira pergunta aqui, o primeiro tópico, eu acho que é onde todo mundo mais pega, que a gente não consegue gastar menos que a gente ganha. Isso é uma luta para todo mundo. Vamos começar por isso. Vamos lá. Bom, na verdade, tudo isso é uma questão de mentalidade, né? Por quê? Você pega hoje no Brasil, a gente não aprende nas nossas escolas sobre educação financeira. Isso não existe. Vou dar o meu exemplo. Eu fui aprender sobre educação financeira na minha primeira faculdade, porque eu fiz administração. Então, esse curso de administração, ele tinha um pouco lá falava um pouquinho de finanças, de educação financeira. Mas se a pessoa faz um outro curso, nem na faculdade ela escuta sobre isso. Então, é uma questão que já começa desde berço, né? Então, a nossa cultura não nos ensina a guardar o dinheiro, a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Isso não é ensinado nas escolas. Então, nós vamos crescendo ali, tem a fase a gente nasce e tudo mais, vai crescendo, criança, adolescente, jovem, com a mentalidade de gastar. De gastar. Então, peraí, eu tenho dinheiro aqui, eu vou gastar, preciso gastar. Isso é ensinado, né? Isso é uma questão de mentalidade. Então, como que eu vou conseguir, então, ganhar mais do que aquilo que eu tenho que gastar? Tudo uma questão de mentalidade, começando a mudar assim, a mentalidade. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que a pessoa tem que entender. Poxa, eu preciso mudar a minha mentalidade. Porque, veja, se a pessoa só gastar e não poupar, a conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar, ela vai estar sempre no vermelho, sempre usando limite do cheque especial, sempre usando o cartão de crédito. Talvez nós vamos falar um pouco de cartão de crédito aqui. Não é um vilão, né, como muitas pessoas acham, né? Ele não é um vilão, mas tem que tomar cuidado e saber usar com consciência, né? Então, essa questão da mentalidade, na minha opinião, assim, ela é primordial. Precisa entender a mentalidade, mudar essa mentalidade de que eu tenho dinheiro, eu preciso me desfazer do dinheiro. Não. Então, você tem que entender que
parte do dinheiro que você tem, ele tem que sim cobrir ali os seus gastos pessoais, é óbvio, mas também tem que ter uma parte que você precisa investir. E Anderson, na prática, como que se renova essa mentalidade? É fazendo planilha financeira mensal? Que dicas práticas você dá para isso ser transformado? Olha, a planilha é uma das formas, né? Não é assim, não é uma regra. Tem gente que não gosta de planilha, tem gente que é mais gosta mais, etc. Mas assim, na prática, o que, que eu poderia falar? Então vamos lá, a pessoa recebeu qualquer valor, seja R$ 1.000, 5.000, recebi um valor. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma porcentagem desse valor e automaticamente é como se eu não ganhasse aquele valor. Então vou dar um exemplo aqui para você. Eu ganhei R$ 1.000 agora, acabei de ganhar R$ 1.000. Isso hoje eu falo com mais facilidade porque já tenho bons anos que eu vivo isso, né? Então eu ganhei um valor, ganhei R$ 1.000, acabei de ganhar R$ 1.000. Na minha cabeça eu tiro 10%, esses 10% eu falo assim, não, eu ganhei então 900. Você entendeu por quê? Porque os 100, nesse exemplo que eu estou dando, eu já invisto eles, eu já nem vejo eles. Entendeu? Então, acho que é uma dica prática que a pessoa pode fazer. Ela vai estipular uma porcentagem, eu estou falando 10% aqui, mas aí pode ser 5%, e vai da pessoa, né? Vai de acordo ali com o que ela consiga fazer. Mas é importante estipular uma porcentagem e colocar na sua cabeça que você não passou na sua mão aquilo ali. Entendeu? Acho que é mais ou menos por aí na prática. Olha só, bem bacana. Outra coisa também que a gente viu, eu conheço a história de um amigo meu. A gente tem visto, né, a história do Luva de Pedreiro aí, né, nos noticiários que assinou um documento, mas não sabia nem ler, Verdade. nem escrever direito, Verdade. né? E o meu amigo, eu estava estudando sobre o tema, e ele contou uma história que ele tinha 17 anos e ele viu um anúncio assim, olha, saque R$ 100 agora. E chegou lá, ele queria os R$ 100, foi, sacou, mas assinou um monte de papelada, fez um cartão de crédito, ou seja, entrou numa dívida por uma bobeira. Olha só. Por conta de um anúncio, né? E a gente vai falar um pouco disso, né? Porque eu acho que essa fase é uma fase que você tem que prestar muita atenção no que você assina, Sim, né? com certeza. Você acaba vendo o peso da caneta mesmo. E vamos falar um pouco sobre cartão de crédito, né? Nesse caso, ele fez cartão de crédito e acabou usufruindo depois, acabou se enroscando. E a gente sabe que isso vira uma bola de neve. Eu queria que você explicasse como funciona o cartão de crédito na prática, né? Os juros, essas coisas, sim. e como não se enrolar com isso. É legal. Na verdade, assim, o cartão de crédito ele é uma linha de crédito, né, que o banco oferece. Então, a pessoa vai lá, abre conta no banco. Normalmente, o banco oferece um cartão de crédito ali. Começa com um cartão mais simples e aí o negócio vai, com o passar do tempo, de acordo com a renda, vai subindo. Mas vamos lá, como é que funciona? O que as pessoas têm que tomar cuidado, que eu também converso com muitas pessoas e aí acaba acontecendo um erro. Então, por exemplo, a pessoa ela ganha, sei lá, R$ 5.000. Ela tem um limite de cartão de 7.000. Ela acha que aquele limite é uma extensão do salário dela. Mas não é assim. Por quê? O cartão de crédito é uma compra que você faz, como o próprio nome diz, no crédito, ou seja, a prazo, você não vai pagar na hora. Só que aí depois você recebe a fatura para você pagar. E qual que é o problema, qual que é a questão? Se a pessoa não tiver um controle financeiro, ela vai se perder. Por quê? Porque normalmente o limite do cartão é maior do que aquilo que ela ganha. É o mesmo princípio, gasta mais do que ganha. Exato, você vê como que isso já está embutido na nossa cultura, né? Então os bancos eles vão dando linha de crédito ali. Por quê? Porque então se a pessoa não souber ter esse controle, quando a fatura chegar, ela, sei lá, ganha 5.000, a fatura vai chegar a 7. Ela fala, meu Deus, eu não tenho isso aqui. Fora as outras contas que ela tem que pagar de, sei lá, aluguel, financiamento, etc. Então, esse cuidado é necessário ter. Então, você deu um exemplo aí do Luva de Pedreiro, né? Que ele assinou lá uma papelada do seu amigo também e tudo mais. Isso é muito interessante, a gente ler o que está fazendo, entender o que está fazendo, e não simplesmente ir fazendo sem entender. Né? Então, por exemplo, o que eu aconselho bastante? As pessoas a estudarem sobre o tema. Poxa, peraí, como é que funciona um cartão? Deixa eu entender esse cartão aqui, porque você sabe que hoje tem um monte de cartão, um monte. Volto a dizer, o cartão ele não é um vilão. Se a pessoa souber usar ele certinho, o cartão, na verdade, ele tem vários benefícios. Por exemplo, como acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, você pode viajar usando os bônus do seu cartão, os pontos do seu cartão, por exemplo. Eu, quando eu trabalhava no banco, eu trabalhei por mais de 15 anos em bancos, vários bancos, grandes bancos. Quando eu trabalhava num desses bancos, eu tinha muitos clientes que os caras viajavam todo ano, os caras faziam assim, viagem top, tudo usando a bonificação do cartão. Uau. Ele não tirava um centavo do seu dinheiro. Então, ele viajava, vamos dizer, de graça, né, entre aspas, tudo aproveitando um benefício. Mas é qualquer um que pode fazer isso?
Não, por quê? Porque você tem que saber o que você está fazendo. Então, você tem que ter um controle daquilo que você está fazendo. Você tem que entender, poxa, peraí, esse cartão aqui, você quer ter um cartão de crédito? Legal. Estuda sobre o cartão, o que ele te oferece de benefício, como que funciona. Um ponto importante também para a gente colocar aqui, o cartão hoje, junto com o limite do cheque especial, ele tem uma das taxas mais altas do Brasil, taxas de juros, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não paga o seu cartão no dia do vencimento, você paga uma bolada de juros. Se você paga o mínimo, você paga uma bolada de juros. Então, é tudo isso que as pessoas têm que entender, como é que funciona, o que eu estou fazendo, quais são os benefícios, quais são os riscos. Então, tem que ter essa curiosidade de entender como é que funciona. Mas, basicamente, ele funciona assim, é uma linha de crédito que o banco vai te oferecer. Como eu falei, muitas vezes é um limite maior do que aquilo que a pessoa recebe, né, de salário, então tem que ter um ponto de atenção aí. Mas sabendo usar ele vira um grande aliado. Bacana. E para você, e a gente acha às vezes que quem passa no crédito é quem não tem dinheiro, não é verdade? Ah, passou no cartão de crédito quem tem dinheiro. Não, mas Não. quem tem dinheiro usa mais o crédito, né? Eu acho Pois que é. importante dizer isso. É porque, na verdade, ele usa o cartão ao favor dele, né? Normalmente, olha só que interessante, quanto maior a sua renda, melhor o seu cartão de crédito. Então, tem cartão que ele paga uma bonificação X, o outro paga X mais 1, X mais 2, dependendo da renda. Então, se a pessoa tem uma renda maior, ela vai ter se ela souber o que ela está fazendo ali, provavelmente um cartão muito bom que pague e retribua ela com pontuação melhor. E é o que você falou, ela acaba passando no crédito, como ela tem um cartão que é muito bom, ela acaba passando no crédito para ter essa pontuação e só usufruir dos benefícios do cartão. Sobre parcelamento, para quem você tem alguma sugestão assim sobre comprar, esperar juntar um dinheiro e comprar à vista, ou se você tiver a oportunidade de comprar parcelado no cartão? Isso é uma boa pergunta, né? Isso aí as pessoas assim, elas sempre têm muita dúvida acerca disso, né? O que eu costumo dizer? Quem tem dinheiro manda. Né? Então, quem tem dinheiro manda. Se você tem o dinheiro para comprar à vista, você tem um poder de negociação melhor. Então, um exemplo, você vai comprar um carro. Você chega lá na concessionária, o carro custa 50 mil. Só que você tem o dinheiro à vista. Você fala, não, quero te pagar tanto, mas eu vou pagar, sei lá, 48 nesse carro. Provavelmente, o cara vai falar, não, beleza, pode levar por 48. Por quê? Porque você tem o dinheiro para comprar à vista. Quando você não tem, você fica à mercê do vendedor. Você não tem muita opção de escolha. Verdade. O cara que vai ditar a regra para você. Não tem uma regra, né? É melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo. O que eu costumo dizer? Se você tiver condições e puder, compre à vista. Por quê? Porque você já elimina ali aquela questão da... Não tem aquela preocupação, né? De falar, não, vai chegar aqui um boleto, vai chegar uma fatura mês que vem e tudo mais, né? Porém, esse é um ponto. Porém, por um outro lado, tem pessoas que têm dinheiro para comprar à vista, mas ele prefere passar no cartão, porque aí ele vai ter os benefícios do cartão, conforme eu falei, e aí chega a fatura, ele já tem o dinheiro, ele paga. O que não pode acontecer? É o cara falar assim, ó, beleza, eu vou comprar um produto aqui. Eu tenho dinheiro para comprar à vista, só que eu vou passar no cartão porque eu quero usufruir do bônus. Aí o que acontece? Até daqui um mês, beleza. O cara gastou dinheiro, chega a fatura, ele não tem dinheiro para pagar, e aí acaba, então, tendo que pagar juros e vai acumulando, né? Então, basicamente, é assim que funciona a coisa. Então, se você tem o dinheiro para pagar à vista, vai embora. Normalmente, você vai conseguir um bom desconto, né? Você vai pechinchar ali, você vai conseguir um desconto, uma redução no valor, alguma coisa assim, e vai ser bom para você, né? Legal. E a gente está começando primeiro a falar das coisas que não dão certo, mas a gente vai subir o nível da conversa, fica ligado aí que o papo vai melhorar. Mas, ô Anderson, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, já me baguncei. Sim. Torrei tudo e agora tô no sufoco. Tô dando a mão assim, afogado. O que eu faço para sair? Quais são os primeiros passos para eu me salvar desse mar gigante? Não, legal. Minha avó dizia uma frase que acho que é conhecida, né? Não adianta você chorar pelo leite derramado, né? O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu. Já está todo endividado, já está tudo complicado. É pensar daqui para frente. Então, como é que eu posso fazer para me livrar disso? Não ficar lamentando, nossa, se eu não tivesse feito isso lá atrás e não sei o quê, talvez eu não estaria... Já aconteceu, não tem o que fazer, já aconteceu. Qual que é a grande questão? É o que você vai fazer com o que já aconteceu. Então, o que eu oriento as pessoas? Primeira coisa, se você for casado, por exemplo, chama o seu marido, chama a sua esposa, senta os dois juntos, coloca num papel, numa planilha que seja, tudo que está em aberto. Né? Ah, eu não sou casado. Ok, então você mesmo faz isso, faz com seu pai, faz com a sua mãe, não sei, faz com alguém, ou sozinho que seja, não importa. Mas é importante você fazer. Por quê?
que a gente pega como experiência, né? Às vezes as pessoas acham que elas estão devendo assim rios de dinheiro. Só que quando ela coloca no papel, ela vê que não é tudo aquilo. Ela, não, peraí, isso aqui eu consigo pagar. Não, isso aqui também dá para fazer negócio, dá para negociar, dá para fazer. Então, o que eu vou orientar você a fazer? Estou endividado, estou com um monte de coisa que eu não consegui pagar, me enrolei. Legal, senta, coloca num papel, coloca numa planilha, dá nome às suas dívidas, né? Dá nome. Então, por exemplo, você viu ali, devendo o banco X R$ 2.000, devendo a loja tal R$ 3.000, devendo fulano de tal R$ 2.000. Vai colocando tudo isso num papel. Sugestão: se você deve pessoa física e pessoa jurídica, paga a primeira pessoa física. Uau! Paga a primeira pessoa física. Por quê? A pessoa jurídica, olha só, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Eu trabalhei em banco. Eu não sabia disso, não. Eu já ia pagar primeiro os amigos que seguram um pouco. Não. Primeiro que os amigos talvez não cobrem juros, né? Então Verdade. Já é um ponto. Então você vai pagando eles aí primeiro. Mas o que é interessante? Só um dado e depois eu te explico por que isso é interessante, é o melhor caminho. Quando o banco libera para você uma linha de crédito, o banco ele já não conta com aquela linha de crédito. Então, quer dizer, se o banco me libera R$ 50 mil como crédito, o que o banco está dizendo? Ele já tem uma margem daqueles 50 mil. 50 mil, para mim, é muito dinheiro, para você, talvez para as pessoas que estão nos assistindo, é muita coisa. Mas para um banco não é nada. Então, o banco, quando ele libera qualquer linha de crédito para o cliente ali, se o cliente não pagar, aquilo não vai fazer falta para o banco. Não estou dizendo que você tem que pegar e não pagar, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, então por isso que estou falando assim, se você deve uma pessoa física e pessoa jurídica, primeiro você paga a pessoa física, porque o banco pode esperar. Aquele dinheiro para o banco, ou para, estou dando um exemplo do banco aqui, mas enfim, né, para a pessoa jurídica, muitas vezes não vai fazer tanta falta assim. Agora, para uma pessoa física, talvez, como você falou, às vezes você pegou dinheiro emprestado com um amigo, com um parente, fora que você também já limpa a sua imagem, né? Já estava aqui devendo, já estou te pagando, acabou. Tem aquele lance, né? Que quando você deve, você fica escravo da pessoa, né? Porque imagina, eu estou devendo para você, eu chego numa sala, primeira coisa que eu vou pensar quando te ver, estou devendo. Às vezes a pessoa em dívida. Nem fala nada para você, mas só de você ver a pessoa na sua cabeça, fala, estou devendo o cara ali. Isso é verdade, isso acontece mesmo. Isso não acontece. E aí, e depois indo acertando com o banco. Mas e o lance dos juros? Não, o lance dos juros é o seguinte, como é que funciona a questão dos juros? De fato, vai ter juros, então quanto mais você demora, mais você tem juros. Só que tem uma jogada aí. Chega um determinado momento, vamos falar de um banco especificamente. Então, o banco ele te emprestou um dinheiro. Vamos supor, o banco emprestou um dinheiro para mim. Okay? Eu peguei esse dinheiro, estava pagando certinho, bonitinho, mas aí aconteceu vários imprevistos, me enrolei e não consegui pagar o banco. No primeiro período, nos primeiros meses, o banco vai ficar me ligando. Anderson, você tem uma dívida aqui, não sei o quê, os juros estão aumentando, aquela coisa toda, e que de fato é verdade. Sim. Porém, se você souber esperar um pouco, acaba que o efeito ele é o contrário. Porque é o seguinte, os juros ele começa assim, né? Ele vai subindo, só que aí tem um momento que ele começa a cair. Por quê? Se eu estou devendo para o banco, vamos dar uma situação aqui, peguei, sei lá, R$ 10.000, certo? Peguei R$ 10.000, não consegui pagar. Os meus 10 mil, dali 6 meses, sei lá, virou 15 mil, por exemplo, beleza. Daqui um tempo, esses 15 vai começar a baixar, porque o banco vai me ligar e falar assim, você não está conseguindo pagar 15? Quanto é que você tem aí? Porque para o banco, o que eles conseguirem é lucro. Por isso que eu falo, o banco, essas instituições grandes, elas podem sempre esperar um pouco mais. Elas têm essa margem, esse poder de negociação, de poder esperar mesmo, não vai fazer falta para um banco, entendeu? Então, a questão dos juros é assim, ela começa subindo, mas depois ela tem uma queda. Então, é importante sempre você negociar. Uma coisa muito importante, estou devendo para o banco, o que eu faço? Sempre demonstra interesse de pagar, por mais que você não tenha. Porque, às vezes, o que não pode, às vezes o cara vai ligar para você e vai receber uma ligação do banco, o cara fala, não quero atender, não vou nem atender esse banco aqui. Atende, conversa, seja transparente, fala, estou um pouco apertado aqui, mas eu tenho intenção de pagar, vou pagar do meu jeito, da minha forma, quanto eu puder, como eu puder, mas eu tenho a intenção de pagar vocês. E aí consegue fazer um acordo, uma negociação muito boa. Então, espera um pouquinho e sempre tem coisa boa vindo aí. E é verdade, isso na prática é verdade. É verdade. E pra galera, Anderson, que, por exemplo, tá no primeiro emprego, tipo, ainda não se enfiou nesse mundo, mas tá prestes a conhecer esse mundo novo. Uma pessoa, sei lá, um rapaz de 17 anos, primeiro emprego, pegou o salário na mão, o que você aconselha ele a fazer? Primeira coisa, vai estudar sobre investimento, como fazer o seu dinheiro crescer. Quem dera eu, com 17 anos, ter a cabeça que eu tenho hoje. Eu comecei um pouco mais tarde, né? Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje,
lá nos meus 17 anos, a minha mentalidade de guardar uma parte de tudo que eu ganho, talvez hoje eu estaria aí com muito mais dinheiro, né? Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar para essa pessoa que está entrando nessa fase aí de transição, né, saindo talvez da adolescência, juventude, começando a ter esse primeiro contato com o dinheiro, vamos dizer assim, procurar estudar bastante sobre investimentos. Hoje em dia a gente tem muita coisa boa na internet, muita coisa boa, que é até mesmo de graça, que você consegue se aprimorar, estudar bons livros também que você pode ler. Isso tudo vai ajudar a pessoa a saber direcionar o dinheiro dela, né? Canalizar. Oh, peraí, então vou pôr tanto aqui, isso lá na frente vai me ajudar. O que é interessante? Falando um pouquinho até dessa questão de mentalidade, ainda na juventude é importante as pessoas pensarem que um dia elas vão ficar velhas. Por mais que, às vezes, isso seja um pouco distante, né? Não sei, talvez hoje a gente tenha um pouco mais dessa consciência, mas com meus 15, 17 anos, né? Quer viver a vida. Viver a vida. Eu falava assim, não vou ficar velho. Para mim, estava muito distante, né? Muito distante de ficar velho. Só que um dia, esse dia vai chegar. E aí, o que acontece? As pesquisas nos mostram também, Guerra, que na aposentadoria, menos de 1% da população que é aposentada consegue viver com o benefício do INSS. Por quê? Porque lá atrás, quando tinham 17 anos, talvez, não se preocuparam em guardar um dinheiro e investir no seu futuro. Então, essa pessoa que está começando, ela tem que entender que um dia ela vai ficar velha, acho que esse é o primeiro ponto, né? Pode ser que demore? Pode ser, mas vai acontecer. Como ela quer viver daqui para frente? Como que ela vai querer viver quando ela tiver, sei lá, 60, 70 anos? Ela vai querer ficar pedindo dinheiro para os filhos, vai querer ficar vivendo de empréstimo, ou ela vai querer ter uma reserva boa ali, que ela vai ter uma vida boa, vai poder viajar, vai poder poder ir em bons restaurantes, enfim. Então, essa questão de mentalidade é o momento da pessoa mudar. Então, tudo que ele ganhar com 17 anos, já começar a direcionar, pensando talvez no futuro, pensando em guardar, em separar uma parte do valor, para que lá na frente, quando a velhice chegar, ele não passe aperto e faça parte dessa estatística aqui que eu falei para você agora. Show de bola. E eu também já ouvi falar que quem tem dinheiro e sabe fazer dinheiro, ele pega aquele dinheiro e ele faz mais dinheiro com aquele dinheiro. Né? Não é um dinheiro que ele apenas poupa, mas ele transforma aquilo em investimento. Ele faz mais dinheiro. Mas para quem também não tem noção nenhuma de investimento sobre esse mundo, o que você aconselha assim? A gente tem que poupar com certeza, mas é jogar lá na poupança ou algum tipo de aplicação. A gente vê hoje, né? Tá muito comum até esses aplicativos de investimento, coisa que a gente não via antes, né? Hoje tá muito palpável no nosso celular, né? É verdade. Mas não adianta fazer isso também sem um estudo, sem saber o que tá fazendo, né? É verdade. Assim, eu acho que o que tem que ficar claro, tem uma diferença entre poupar e investir. Então, por exemplo, o que é poupar? Poupar, beleza, eu pego um dinheiro ali, eu não vou usar aquele dinheiro. Então, um exemplo, eu peguei R$ 200, certo? Tirei lá, fui lá no banco, saquei R$ 200 e coloquei lá no meu colchão, né? Que nem o pessoal das antigas fala. Debaixo do colchão. Coloquei debaixo do colchão R$ 200. Eu estou poupando o meu dinheiro. Só que esse dinheiro, daqui 1 mês, 2 meses, eu vou olhar lá, vai ter os mesmos R$ 200. Isso é poupar. Agora, o que é investir? É quando eu pego os meus R$ 200 e eu invisto, eu coloco em alguma aplicação financeira, por exemplo, que é dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, que seja, eu não vou ter só R$ 200, eu vou ter R$ 200 mais algo que que rendeu ali para mim. Hoje em dia, como você falou, a gente tem infinitas possibilidades, né, de investimento, infinitas possibilidades de investimento. Mas eu poderia caracterizar assim 2 tipos. A gente tem os que são mais assim conservadores e os que são mais agressivos, né? Renda fixa, que a gente fala, e renda variável. Vou explicar aqui rapidinho como é que funciona, né? Só para ficar claro aí. Renda fixa é aquele investimento que você vai colocar o seu dinheiro, você não vai ficar rico colocando ali, aplicando o seu dinheiro, não vai ficar milionário, mas você vai ver que ele está sempre ali subindo, né? Você não tem tantos riscos. O que é uma premissa importante na parte de investimento? É o seguinte, quanto mais eu quero ganhar, mais eu tenho que estar disposto a correr risco. Esse é um fato. Então, se eu quero ganhar mais, eu tenho que saber que eu tenho que estar disposto a correr mais risco. Se eu não quero ganhar tanto assim, beleza, não preciso correr tanto risco. Então, essa parte do investimento de renda fixa não tem risco. Né? Não tem risco. Ou melhor, se tem, é bem pouco, quase zero, mas praticamente zero mesmo. Sim. Então, você vai colocar o seu dinheiro ali e o que vai acontecer? Você vai ver o seu dinheiro subindo e tudo mais, aumentando, porém, numa velocidade talvez um pouco devagar, mas vai subir. Renda variável, a gente fala assim, você precisa ter estômago para colocar. Então, por exemplo, ouve-se muito falar hoje em ações, por exemplo, criptomoedas, Bitcoin, que está tudo aí na moda, né? Está na moda, né? Isso são todos investimentos de renda variável.
Ou seja, você tem um risco enorme fazendo isso. Então, se você não souber o que você está fazendo, você pode perder dinheiro, você pode quebrar. Eu conheço pessoas que quebraram, pessoas que eram perto de ser milionárias, mas talvez colocaram tudo numa ação e aí despencou Nossa. aquela coisa toda e perdeu dinheiro. Não soube o momento de aplicar, o momento de resgatar e acabou que perdeu todo o dinheiro. Então, tem que tomar cuidado, né, no que você está colocando o seu dinheiro. Assim, entender mesmo o que você está fazendo, esse investimento aqui, como é que funciona, deixa eu perguntar, deixa eu me informar, deixa eu ler livro, deixa eu procurar na internet, como é que funciona esse tipo de investimento, para que eu não possa perder dinheiro. Então, tem que ficar bem claro essa questão antes de você tomar qualquer atitude e saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Mas é importante que você tenha em mente investir, não poupar. Investir, galera. Ó, Sim. o pessoal tem investimento. Ó, eu tenho algumas perguntas aqui. Uma delas é da dona Maria. A dona Maria tá falando assim: olha, eu até tento poupar dinheiro, mas o meu impulso por gastar é muito grande. Isso é uma doença? Isso aí. Eu não sei se é uma doença. Anderson, mas... impulso por gastar, como que funciona isso? Na verdade, isso é muito comum, tá? Mas eu quero dar uma dica para ela. Como que ela chama? Dona Maria. Dona Maria. Ó, Dona Maria, se a senhora estiver me assistindo aí, escutando, qual que é a dica? Lá em casa, minha esposa, ela tinha muito isso também, mas hoje, graças a Deus, ela melhorou muito. Hoje, assim, você pega a minha esposa de uns 5 anos para cá, é outra pessoa. Ela controla bem o dinheiro, sabe gastar, sabe quando tem que comprar. Dica que eu dou para todo mundo, que eu fiz com a minha esposa e que pode servir para a Dona Maria. O que acontece? As pessoas hoje, elas compram muito por emoção, né? Então, assim, se acontece algo muito bom ou muito ruim, ela vai gastar. Um exemplo para você. Então, o cara vai lá, ele tem uma prova na escola, em qualquer lugar, sei lá. O cara fez a prova, beleza, saiu o resultado da prova, o cara foi mal demais na prova, não passou, foi reprovado. O que ele fala? Já que eu não passei, vou gastar meu dinheiro também para descontar minha raiva nessa hora aqui. É verdade. Ele vai e gasta o dinheiro. E se ele passa? Ele passou, foi super. Já que eu passei também, vou lá comprar um monte de coisa para comemorar. Então tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Mas qual que é a dica que eu dou? Como as coisas são emocionais, o dinheiro ele é muito emocional, né? Então, como o dinheiro ele é emocional, o que eu falei para minha esposa, e já tem uns anos isso, ela tem mudado. Você quer comprar tal coisa? Espera uns dias. Espera uns dias. Por quê? Porque você vai ver que muitas vezes você vai, sei lá, vai lançar o iPhone 14 agora. Mano, iPhone e tal, não sei o quê. Cara, quero comprar. Espera um pouco. Por quê? Porque aquilo, às vezes, vai sair do teu coração, vamos dizer assim. Vai sair do seu coração aquela vontade, aquele impulso de comprar, só porque você soube esperar. Agora, se você esperou 3 dias, 4 dias, e você está vendo que aquilo é importante para você, que não vai comprometer seu orçamento, vai e compra. Vai e compra. Mas espere uns dias. Porque, como eu falei, um exemplo também que me veio agora na cabeça, né? Tinha um colega meu que ele queria comprar um carro. Ele não precisava daquele carro mais moderno, o carro dele já era muito bom, mas ele queria comprar. E ele foi na concessionária, fez test drive lá e tudo mais, achou muito louco o carro. Só que aí ele esperou uns 5 dias, não comprou. Ele tinha dinheiro para comprar, ele não ia fazer loucura, não ia pegar nada de empréstimo, nada disso. Ele tinha dinheiro, só que aí ele esperou uns 5 dias ali e ele percebeu que já aquela vontade que ele tinha daquele carro já não estava mais em dele. Então ele acabou que não comprou. Ele economizou dinheiro. Então, assim, espera um pouco. Por quê? Porque a tendência é a gente comprar por impulso. Todo mundo tem um pouquinho disso, né? Não é só e ainda Dona mais Maria, o vendedor na loja, ele vai fazer de tudo para você levar, né? Vai mostrar para você que aquele produto é o melhor produto do mundo. E muitas vezes ele nem tem o produto, né? Às vezes é interessante. Fala, é bom mesmo? Ele fala, então por que você não comprou ainda? É verdade, nem ele tem, é verdade. Nem ele comprou. Por quê? Porque ele quer te empurrar, né? Muitas vezes, lógico, né? Não generalizando, né? Mas então, assim, essa questão do impulso é uma dica que funciona bastante. Legal, e isso me fez lembrar outro assunto também. Às vezes, Anderson, é necessário a gente abaixar o nosso estilo de vida para a gente sair do sufoco? Por exemplo, toda semana eu tenho costume de jantar fora com a minha família. Sim. Mas, a gente se enrolou e eu conheço várias pessoas também que decidiram abaixar o padrão da vida delas para dar um impulso maior lá na frente. Pessoas que tinham um carro, por exemplo, automático e reduziram seu custo de vida por um propósito assim. Isso é muito comum? Isso, assim, a vida ela é feita de fases, né? De fases. O que eu costumo dizer? Nada que é ao extremo é saudável. Então, se a pessoa ela é muito, vamos dizer assim, gasta demais, não é saudável. Se a pessoa também ela
não gasta, ela é uma pessoa que a gente fala que é avarenta, né? O que é avarenta? É aquela pessoa que ama demais o dinheiro, que Mão de vaca. Mão de vaca, é isso aí. Vaca. Mão de vaca. Mão de vaca. Não é bom também. Sim. Então tem que achar um equilíbrio, né? O que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, olha, talvez você hoje não tenha condições de levar a sua família para comer todos os dias ou uma vez por semana num restaurante top. Você não tem isso ainda hoje. Um dia você vai ter, mas talvez hoje você não tem. Beleza. Só que você também não precisa deixar de comemorar as coisas e levar, por exemplo, a sua família pelo menos uma vez por mês que seja. Então, acha um equilíbrio do negócio. Por quê? Porque a vida é feita de fases. Talvez hoje, como você falou, a pessoa vai precisar, de acordo com o momento de vida dela, reduzir um pouquinho ali os custos e baixar o padrão. Faz parte da vida. Quem nunca, né? Quem nunca pensou fazer isso? Mas ela vai se organizando para que depois ela possa viver uma vida melhor, financeiramente falando, né? Mas isso acontece demais, isso acontece muito. Então, eu vejo que a vida ela é feita de fases. Pode ser que vai ter uma fase que você vai viver, que você vai ter que reduzir um pouquinho para que lá na frente você consiga usufruir melhor, né, das coisas. Show de bola. E às vezes a gente acha também que a gente quer as coisas muito rápido, né? Então, Sim. a gente pensa que vai investir, vai ficar milionário de um imediatista, dia né? Vê essas coisas no YouTube, né? Fique milionário em 3 dias, não né? existe, isso não existe. Igual o cara que publicou lá, faça seu vídeo ter 1 milhão de visualizações. Nem o vídeo que tava tem, né? passando tinha 1 milhão de visualizações. Pois é. Mas muito bom. Ó, a Maria Paula tá... Maria Paula não, desculpa. Paula Silva. Paula Silva tá perguntando assim... É viável eu ter várias contas em vários bancos ou permanecer em um só? Depende. Depende assim, por quê? Depende qual que é o benefício que o banco te oferece, porque às vezes o que você procura num banco não tem, o outro tem, e acaba que você precisa Anderson, ter. na verdade, acho que ninguém procura isso, cara. Tipo, benefício que o crédito tem. O cara quer só o crédito Ele dele quer só a coisa... e não vê os benefícios, cara. O que é importante pensar aí e avaliar a questão das tarifas, né? Porque normalmente o banco... Tudo bem que hoje em dia tem muitos bancos digitais surgindo que você não paga tarifa, né? Mas nem sempre foi assim, né? Então, você pega aí os bancos grandes, né, que são os mais conhecidos por aí, esses bancos cobram uma tarifa e tarifa alta. Então, se você tem muitas contas, talvez está pagando muita tarifa que você não precisava pagar. Então, precisa entender um pouco melhor aí qual que é a necessidade, né, de ter muitas contas em muitos bancos. Show de bola. Bom, estamos caminhando para o final aqui, o papo tá bom. Vamos ter que fazer a live número 2 depois para a gente esclarecer todas as dúvidas. Mas o Anderson trouxe um livro aqui para a gente, ó, Favor nas Finanças. Se você quiser acompanhar o trabalho dele, o Instagram é Anderson, qual que é? É o Anderson, @ né, o Anderson Biasi. O Anderson Biasi. Anderson, ficou algum tópico aqui para a gente abordar que você queira dizer? Olha, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Só queria reforçar para o pessoal que está nos assistindo aí, nos ouvindo, a questão da mentalidade do dinheiro. Então, precisa mudar essa mentalidade. O que a gente precisa entender? Que o dinheiro ele serve para uma coisa. Sabe qual que é? Sabe por que o dinheiro serve? Para nos servir. Uau. Para nos servir. Então, eu costumo trabalhar com as pessoas que o meu objetivo é fazer com que elas entendam isso, que o dinheiro ele existe para facilitar a vida delas. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. A gente sabe disso, mas ele vai afetar aquelas coisas que são. Então, muitas pessoas se separam hoje. Um casamento é importante, certo? Sim. Muitas pessoas se separam por quê? Por conta do dinheiro. Não souberam administrar as finanças, aconteceu alguma coisa e acabou que separou. E é muito forte, desculpa te interromper, Tranquilo. como que as finanças mexem com a nossa emoção. Mexe. Quem não tem dinheiro não fica estressado, né? Pois é verdade. Então, eu penso assim, precisa chegar num nível, nós como, vamos dizer assim, brasileiros, né, numa forma geral, você sair com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com os seus filhos para ir comer num restaurante, você vê o cardápio e não se preocupar com o lado direito, né? Mas olhar o lado esquerdo. O lado direito é onde ficam os preços, né? É verdade? É verdade. Mas muita gente chega lá, ela não come o que ela quer comer. Ela come o que o lado direito diz para ela comer. Então, ela, sei lá, ela vai comer, ela vê lá um prato muito bom que ela quer comer, só que ela vai ver o preço. Não, isso aqui não dá. Então, ela vai baixando, né? Sim. Acaba comendo o comercialzão de sempre lá. Nada contra, é muito gostoso, né? Mas tudo isso é uma questão de mentalidade, né? Então, se a gente entender que o dinheiro serve para nos servir e passar isso adiante, e estudar essa questão de finanças, ler livros, fazer cursos, treinamentos, eu acho que o Brasil ele toma um rumo diferente nos próximos anos. É isso aí. Antes de encerrar, eu tenho mais uma pergunta aqui. Evandro. O Evandro pergunta assim, eu tenho 17 anos e hoje, olhando os preços da casa, me sinto algo muito longe da minha realidade. É possível, poupando, comprar uma casa? Poupando eu não sei, investindo é possível. Porque a gente, de fato, né, olha os preços hoje e fala, Sim. cara, não temos condição. Muito além, né? Vamos dizer. Sim.
Como eu falei, então assim, você já... Quantos anos ele tem? 17? 17. Né? Legal. 17 anos é muito jovem ainda. Então, se ele já tiver essa mentalidade de separar um valor, né, uma porcentagem daquilo que ele recebe, ele já começar a investir em algo, seja de renda fixa ainda. Como você falou, nós vamos ter que fazer uma parte 2, porque se a gente fosse falar aqui só de investimento, o que é renda fixa, o que é renda variável, eu ia destrinchar muito aqui. Mas ainda que seja uma renda fixa, que não dá talvez um retorno tão grande, mas no longo prazo isso tem um poder violento, né? Então, se ele começar a investir porcentagem de um valor que ele tem em mãos ali, é possível ele comprar, sim, com certeza. Ele tem 17 anos ainda. 17 anos é muito jovem, né? Então dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Show de bola. Bom, quero agradecer aqui o Anderson Biasi, trouxe o livro pra gente. Segue ele aí para mais dicas. Pode chamar no Instagram, ou Anderson, se quiser tirar dúvida? Pode. Chama ele lá no Instagram, tira a sua dúvida. Mais pra frente a gente faz a parte 2. Considerações finais, Anderson, pro pessoal que tá aí de casa? Legal, legal. Bom, primeiro agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que para mim é muito legal e o Brasil precisa disso, as pessoas precisam saber mais sobre isso, né? E falar para a galera que está nos assistindo a estudar sobre esse assunto, né? Estudar, nós precisamos entender, aprender como é que funciona isso e com certeza a sua vida vai ser muito melhor daqui para frente. É isso aí. E aí a galera do Projeto Locomotiva sempre aqui gerando conteúdo para você aí. Compartilha, marca aquele seu amigo que precisou ouvir isso aqui. E galera, vamos investir, vamos poupar, vamos saber lidar com essa questão financeira, porque como ele mesmo falou, isso aí não é algo para a gente ser escravo, mas é para a gente dominar sobre o dinheiro. E muito obrigado por você que nos acompanha até aqui. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau, um abraço.